Dando continuidade aos estudos do nosso módulo de língua portuguesa, vamos ver agora o módulo 10, que vai tratar sobre sintaxe 5, ou seja, a continuação dos estudos aí dos módulos sobre sintaxe, tá bem? Bom, neste módulo nós vamos falar sobre um recurso aí da sintaxe muito utilizado, que a gente precisa estudar as suas circunstâncias e como se aplicam, que é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, como o próprio nome diz, é um termo introduzido ou não por preposição que se liga a um verbo, a um adjetivo ou advérbio, atribuindo então uma circunstância a ele. Ou seja, da mesma forma que um advérbio pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, o adjunto adverbial tem a mesma função. Essa função se prende a qualquer tipo de verbo, tá bem? Podem ser verbos transitivos, que pedem complemento, intransitivos, que são verbos independentes, que não precisam de complemento, e até o verbo de ligação, que são o ser e o estar. Temos aqui como exemplo: fui de carro com vovó à feira pela manhã. Fui de carro é um meio por qual eu fui, é o instrumento que eu utilizei. Com a vovó quer dizer companhia. A feira é o lugar para onde eu fui. Pela manhã se refere ao tempo, o momento que se realizou a ação. As razões por que ela fugiu são desconhecidas. O porquê aqui é a causa, explicando a causa das razões. Hoje me sinto realizado. O hoje tem referência de tempo. Trouxemos rapidamente a encomenda. Rapidamente, quer dizer é um adjunto adverbial de modo. Lembrando, todas as palavras terminadas em mente pertencem ao grupo de advérbios de modo. Bom, o adjunto adverbial também pode estar expresso numa forma de oração, ou seja, girando em torno de um verbo, transferindo então uma circunstância dentro de uma oração subordinada a uma oração principal. Por exemplo, visto que estuda muito, tira boas notas. Tira boas notas é a oração principal. Na oração subordinada, estudando a causa de eu tirar boas notas, visto que estudo muito. Tanto estuda que tira boas notas. O tanto estudar era principal e a consequência de tanto estudar é que tira boas notas, notas altas. Estuda segundo orienta a professora. Aqui é de conformidade, conforme alguém orienta, conforme alguém fala. Estuda mais do que os colegas, estou comparando, só não estudo como também estudo mais que outros. Caso estudasse, tiraria boas notas. Exerce aqui uma condição, se eu trocasse se estudasse, também manteria o mesmo sentido, tiraria boas notas. Embora estude, não consegue boas notas. Aqui é um caso de concessão, ou seja, uma ideia contrária ao que eu estou falando na oração principal. Não consegue boas notas, ainda que eu estude, embora eu estude. Estudava para conseguir boas notas, ou seja, estudo para um objetivo ou finalidade. Começa aqui com para conseguir boas notas. À medida que estudava, melhoravam as notas. Aqui é proporção. Eu melhorava as minhas notas, o desempenho melhorava à medida que eu estudava. Uma coisa acontece em concomitância com outra. E o último exemplo, depois que estudar, obterá boas notas. Se refere ao tempo de quando terei as boas notas, que será depois que eu estudar. Bom, de acordo com a ordem direta dos termos na oração, quando eu falo ordem direta, estou querendo dizer sujeito, verbo e complemento. Ou seja, sujeito, verbo, predicado. De acordo com essa ordem direta, o adjunto adverbial que se relaciona ao verbo é sempre posicionado no final da oração. Contudo, para destacar a circunstância do advérbio, normalmente se desloca esse termo na oração. Quando isso ocorrer, deve-se atentar ao uso da vírgula, tá bem? O filho pediu à mãe um presente após o recebimento do boletim. Aqui é a ordem direta. Filho, sujeito, verbo pediu, quem pede algo a alguém, ele pediu um presente à mãe. E aqui vem o adjunto adverbial, de tempo, após o recebimento do boletim. Ou seja, veio depois, no final da construção aí direta da oração. Após o recebimento do boletim, vírgula, o filho pediu à mãe um presente. Percebam que a oração subordinada adverbial veio antes. Por ela ter vindo antes, eu obrigatoriamente tenho que usar uma vírgula para separá-la da principal, tá bem? Porque aqui eu mudei, eu não deixei na ordem direta. O filho, vírgula, após o recebimento do boletim, vírgula, pediu à mãe um presente. Percebam que o que não está em destaque é a oração principal. O filho pediu à mãe um presente. Como está aqui cortada a oração principal e a subordinada no meio, eu tenho que colocar entre vírgulas também. Bom, agora o agente da passiva. O agente da passiva é o termo introduzido por preposição, que vai indicar o agente da ação dentro da voz passiva, tá bem? Ele não é adjunto adverbial, precisa ficar clara essa diferença.
A inspeção deveria ser feita pela prefeitura. Se eu inverter, a prefeitura deveria fazer a inspeção. Tem sido incomodado por algo incompreensível. Algo incompreensível tem incomodado ele. Agora aqui, a terra era cercada por índios. Índios cercavam a terra. Perceba aqui, que na verdade o que aconteceu foi a voz passiva. Você inverteu aí a ordem, né? Ao invés da inspeção ser, o autor aí da ação, ele sofre a ação. A prefeitura deveria fazer a inspeção. A inspeção que está sofrendo a ação quando aqui era sujeito. Aqui é a mesma coisa. Tem sido incomodado por algo incompreensível, né? O ele é um sujeito oculto aqui, mais desinicial. E aí você diz, algo incompreensível tem incomodado ele. O ele deixa de ser sujeito, passa a sofrer a ação. Ou seja, percebam que apesar de parecer um adjunto adverbial, na verdade é um agente da passiva. Portanto, não deve ser confundido com adjunto adverbial. Pronome relativo como adjunto adverbial dentro da voz passiva pode ocorrer também. Para saber se o pronome está desempenhando função sintática, você precisa reescrever a oração em que ele está. Gostava da escola na qual me formei. Na qual aqui você fica pronome relativo. Será que está exercendo o papel de adjunto adverbial? Reescreva a frase. Eu me formei na escola. Na escola é um adjunto adverbial de lugar, que é o lugar onde eu me formei. Então, aqui sim, pronome relativo exercendo o papel de adjunto adverbial. Os netos reencontraram a avó por quem foram criados. Foram criados pela avó. Ou seja, eu mudei a oração, então eu percebi que aqui é uma voz passiva, na verdade. Tá? Então, o pela avó, o por quem, é só agente da passiva, não é pronome relativo, ok? Ou seja, não faz papel de adjunto adverbial. Paralelismo sintático. É comum, gente, que os falantes da nossa língua relacionem o adjunto adverbial pela mesma preposição a verbos que exigem preposições diferentes. O aluno desrespeitosamente entrava e saía da sala. Quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. E aqui eu só usei a preposição da, relacionando com o verbo sair. A frase aqui é considerada fora de padrão, porque os verbos entrar e sair, como nós dissemos, exigem preposições que são diferentes entre si. De acordo com a norma padrão, a frase seria escrita corretamente da seguinte forma. O aluno desrespeitosamente entrava na sala e saía da sala. Apesar de ficar uma construção maior, é a construção correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Terminamos a parte teórica do módulo, agora os exercícios. Praticando aprendizado do 1 ao 5, desenvolvendo habilidades do 1 ao 10. Esses dois módulos de exercícios aí, múltipla escolha. E o último que é aplicando conhecimento, somente 2, 3, 4, 5, 7 e 10. Esses aqui vocês farão no plural. Se tiverem alguma dúvida, perguntem na nossa próxima aula online. Farei os exercícios dissertativos com vocês. E aí vocês aproveitam também para perguntar, caso ainda fique algo aí confuso, tá bem? Por enquanto é só e até a próxima.